que sim, que eles podem, em razão da necessidade de cada filho, serem fixados em valores distintos. Ok? Meus amigos, e em razão de que os alimentos podem ser deferidos a uma pessoa ou outra, professor? Os alimentos, eles sempre podem ter o quê? Eles sempre podem ter duas bases, dois fundamentos, duas origens. Ou a origem será em razão do parentesco, ou a origem será em razão da família, em razão do casamento ou união estável, constituição da família. Ok? Vamos primeiro falar dos alimentos devidos em razão de parentesco. O que o nosso Código Civil faz? Ele estabelece que entre os parentes, reciprocamente, eles têm direito e devem alimentos. Mas que parentes? Diz o Código. Entre os que estão na mesma linha, na linha reta, os parentes consanguíneos na linha reta, não importa o grau. Isso quer dizer o quê? Que entre ascendentes e descendentes, sempre existirá a possibilidade do quê? De cobrar os alimentos e de ser cobrado pelos alimentos. Ou seja, o pai pode pedir para o filho, né, o neto pode pedir para o avô pedir para o neto. Vejam, reciprocamente, ok? Não é somente num sentido, é reciprocamente. Só que vejam, nessa linha reta, o Código Civil, ele determina uma ordem. Isso mesmo. Quando você está precisando de alimentos, não basta chegar e falar, bom, eu tenho diversos parentes, tenho os meus pais, meus avós, meus bisavós, e eu escolher qualquer um deles. O Código Civil estabelece uma regra que deve ser seguida. Uma regra, em certa parte, muito semelhante à que existe no direito das sucessões. O que o Código coloca? Que os mais próximos excluem os mais remotos. Só que, olha só que interessante, ao contrário do direito sucessório, que em regra vai para os descendentes e depois é que vai para os ascendentes, com os alimentos, é só você se lembrar, ocorre exatamente o oposto. Como assim, professor, o oposto? Nos alimentos, você primeiro deve pedir para quem? Para os seus ascendentes. E vejam, entre os ascendentes, seguir uma ordem. Os mais próximos excluem os mais remotos. Professor, não estou entendendo. Olha só que interessante. Quem que seria o seu ascendente mais próximo? Quem que está acima de você na sua árvore genealógica? Em primeiro lugar, os seus pais. Então vejam, em primeiro lugar, os alimentos devem ser solicitados aos pais. Professor, os pais não têm condição, ou os pais estão falecidos. Aí sim você vai a quem? Aos avós. Os avós não têm condição, aos bisavós. Os bisavós não têm condição. Vai até onde tiver um parente na linha reta ascendente vivo. Professor, não tem ninguém que possa me sustentar na linha reta ascendente. Qual a solução? A solução, meus amigos, é ir para a linha descendente. E quem que você pode pedir os alimentos? Na linha descendente. Na linha descendente, você pode também seguir e deve seguir a mesma ordem. Os mais próximos excluem os mais remotos. Isso quer dizer o quê? Quem que seria o primeiro descendente que você iria pedir? Primeiro aos seus filhos. Professor, meus filhos não têm condição. Vai pedir a quem? Aos netos. Os netos não têm condição. Vai aos bisnetos. E assim vai. Meus amigos, os alimentos seguem a mesma regra do parentesco. Parentesco na linha reta consanguínea, cuidado com só quem prova. Não tem importância o grau. Não importa o grau, todo parente, né, toda pessoa viva na sua linha reta consanguínea, será considerado seu parente. Então você pode até qualquer grau. Para cima, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, se estiver vivo, vai embora. Para baixo, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, filho, neto, bisneto, vai embora. Não tem um limite de grau no parentesco na linha reta consanguínea. Só que olha só que interessante. Professor, e se eu não tiver nenhum ascendente que possa me sustentar e nenhum descendente? Quem que você pode ir atrás? Vem o legislador e fala, poxa, aí você tem mais uma opção. Você pode pedir para os seus colaterais de segundo grau. E quem são os seus colaterais de segundo grau? Os únicos parentes de segundo grau na linha colateral que você tem, também conhecida como linha transversal, são quais? São os seus irmãos. Isso mesmo. Pouca gente sabe disso. Inclusive, os leigos normalmente não têm conhecimento, né? O profissional de direito até trabalha, mas os leigos normalmente não têm nem conhecimento disso. Irmãos podem pedir alimentos entre si. Professor, você está falando sério? É verdade isso? Meus amigos, sim. Se você está precisando de alimentos, não tem ascendentes nem descendentes que possam lhe manter, você pode pedir os alimentos aos seus irmãos. O código determina o seguinte: os ascendentes e descendentes, não importa o grau. Colateral, somente segundo grau, somente irmão. Agora tem uma questão interessantíssima.
foi trabalhada, inclusive já julgada no Superior Tribunal de Justiça, que é a seguinte: espera aí, e para os demais colaterais? Eu não posso eventualmente pedir os alimentos a um tio? Eu não posso eventualmente pedir os alimentos a um sobrinho? A um primo? Um tio-avô? Um sobrinho-neto? Essa questão foi provocada, foi levantada lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Inclusive, uma das maiores autoras de direitos de família da atualidade, Maria Berenice Dias, ponderou: ora, se meus tios, meus sobrinhos, são meus parentes na hora do cômodo, ou seja, na hora de receber herança, se eles são considerados meus parentes, por que na hora do incômodo, na hora de ter que pagar, na hora de ter que ajudar, eles não são mais parentes? Está errado. O Código Civil está errado com relação a isso, diz ela. Se é meu parente na hora do cômodo, também é meu parente na hora do incômodo. Brilhante argumento desenvolvido pela desembargadora Maria Berenice Dias, aposentada desembargadora Maria Berenice Dias, hoje em dia advogando e defendendo com brilhantia a causa dos direitos, da família e dos direitos dos homossexuais no nosso país. É irretocável o argumento dela. Ocorre que, em nosso país, há um excessivo apego à letra da lei. Embora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tenha se posicionado favorável, a questão subiu ao Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu por bem determinar o seguinte: não podemos criar obrigação de pagar os alimentos que não estão previstos na lei. Foi lá e julgou improcedente o pedido do quê? Reformou a decisão para determinar a improcedência do pedido de que um parente, um tio, pagasse alimentos aos seus sobrinhos. E essa posição aqui eu deixo bem claro também para exame de ordem e principalmente para concurso público, como você está em uma primeira fase, uma fase objetiva. Caiu nas perguntas: para quem que você pode, os parentes podem pedir alimentos? Parentesco na linha reta, qualquer grau. Ascendente, descendente, não importa o grau. Colateral, somente se for o quê? Somente se for de segundo grau. Somente irmãos. Não coloque em provas sobrinhos e tios, sobretudo à luz do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Ok? E a outra forma de pedir alimentos? Qual é, professor? A outra forma são os alimentos devidos em razão de casamento ou de união estável. Professor, uma pessoa que se casa ou que viveu em união estável, ela depois do rompimento desse casamento da união estável, pode solicitar alimentos ao seu cônjuge, ao seu companheiro? Sim. E não importa quem está pedindo, se é homem ou mulher. Tome cuidado, porque na sociedade existe muito disso. Muita gente acha que somente a mulher é que pode pedir alimentos aos homens. Não. Os homens também, havendo necessidade, podem pedir alimentos às suas ex-mulheres. Seja casamento, seja em razão de união estável. Agora, cuidado. Por quê? Que alimentos que são esses que normalmente um cônjuge ou um companheiro pede ao outro? São os alimentos que nós chamamos de alimentos civis. O que são os alimentos civis? Alimentos civis são aqueles que procuram manter o padrão de vida anterior. Isto é, alimentos civis são aqueles que têm por objetivo a manutenção do status quo ante. Como é que era a situação da pessoa antes dela se casar? Eu quero que essa situação seja mantida. Então vejam, se a pessoa foi sustentada durante 40, 50 anos de casamento, com um padrão de vida elevadíssimo, por que depois de 40, 50 anos de vida, nós vamos falar: não, agora nós vamos dar um mínimozinho aqui para você morar num kitnet, sei lá o quê? Olha, o padrão de vida que aquela pessoa se acostumou foi outro. Então vejam, os alimentos que nós vamos manter são os alimentos civis, também conhecidos como alimentos côngruos. Ou seja, vamos manter o padrão de vida daquela pessoa. Ok? Agora, cuidado. Por que cuidado? Isso que nós falamos é a regra, tanto no casamento quanto na união estável. Mas, no casamento, temos uma interessante regra que foi introduzida pelo Código Civil 2002. Antigamente, se um cônjuge fosse declarado culpado pela separação, isso lá na vigência do Código Civil 16, e viesse a necessidade de alimentos, e o legislador falava: não, de jeito nenhum, você é culpado. Você traiu a sua esposa, você traiu o seu marido, olha, nós não podemos lhe dar alimentos, que isso? Vamos lhe ajudar ainda? Você é culpado.
Olha só que interessante. E a pessoa